Então, como fugir aqui desse efeito cascata? Bom, trabalhar no máximo com materiais mais rugosos possíveis, mais próximos aí da rugosidade do próprio curso d'água natural, para que a gente não tenha esse aumento de velocidade por questões de N de Manning, né? Trabalhar o mínimo possível com retificações, tentar respeitar ao máximo o trajeto natural do curso d'água, para que a gente não reduza essa extensão do curso d'água, né? E reduzindo essa extensão, a gente reduz o tempo de concentração, então fugir desse cenário. Sem trabalhar com seções ali bem projetadas, com material bastante rugoso, a gente reduziu o máximo aqui esse aumento de velocidade, tá? Então manter a velocidade muito similar ao que nós já tínhamos anteriormente, para que o nosso tempo de concentração seja preservado e a gente não tenha esse efeito de amplificar a vazão de pico, tá? Então, esse efeito cascata aqui, pessoal, ele é muito, muito importante vocês estarem atentos, ok? Então, como eu comentei, é uma questão bastante conceitual. E como é conceitual, ela deve reger aí os seus projetos, reger a sua atuação profissional nessa área, né? Bom, vamos para o terceiro ponto aqui, então. Tipos de sessões mais usuais. Essas 3 sessões, vamos colocar essas duas primeiro, são as mais usuais, tá? Ou seja, aqui está com gabião, né? Mas poderia ser concreto, poderia ser pedra argamassada, mas aqui eu estou falando de geometria. Então, geometria da seção trapezoidal e geometria da seção retangular. Essas duas geometrias, se você for pegar seu carro e andar pela cidade, começar a procurar aí os canais e tudo mais, você vai ver que essas duas geometrias são as mais usuais, né? São as únicas? Não, não são as únicas, mas não tem como negar que elas são as mais usuais aí aplicadas Brasil afora, tá? Então a primeira geometria lá em cima é uma seção trapezoidal, por quê? Porque a seção hidráulica dela forma a figura de um trapézio, por isso de trapezoidal, tá? Essa seção, pessoal, ela, vamos colocar assim, na minha opinião, tá? Na minha opinião, seria a melhor seção para você trabalhar, ok? No seu projeto. Por quê? Porque olha só, ela tem uma geometria que se assemelha bastante, né, com um curso d'água natural, né, com uma seção transversal de um curso d'água natural. Ou seja, você não vai encontrar seções de curso d'água verticais, né, as margens verticalizadas, ok? Você vai encontrar um taludinho, uma margem inclinada, às vezes 2:1, às vezes bem variado, mas há uma inclinação na margem. E quando eu trabalho com essa seção trapezoidal, né, há uma aderência melhor, uma conformação melhor dessa geometria com o curso d'água natural, ok? Então, essa opção de seção trapezoidal, ela tem essa aderência, essa conformação melhor com a seção natural, já do curso d'água, tá? Esse é um fator. Outro fator para eu achar essa seção a melhor seção para você trabalhar é o custo, né? Porque você acaba trabalhando com soluções somente de revestimento de calha e não de contenção da calha, tá? Então, obviamente, né, sempre que possível trabalhar com a seção trapezoidal, você tem esses benefícios. O fato é que nem sempre dá para trabalhar com ela. Por quê? Porque existem casos, né, que você não tem espaço, né, como eu comentei. Então, às vezes, a casa do cidadão já é a parede do canal, você não tem espaço para fazer nada, para taludar a margem, né? Às vezes, você tem uma questão de estabilidade da sua margem, então, a margem que não está estável, então, você tem que gerar uma certa estabilidade para ela. Então, existem alguns fatores que a gente vai ver aqui na sequência que podem mudar, né, a sua especificação de seção, né, fazendo essa análise multifatorial. Mas, se todos os quesitos estivessem ok, eles fosse possível, né, em todas as análises, a seção trapezoidal seria, obviamente, aí uma seção top one, né, para você trabalhar, ok? Beleza. Embaixo nós temos uma seção retangular, tá? Como eu disse, aqui está com gabião caixa nas laterais, poderia ser concreto, poderia ser pedra argamassada, né? Então a figura acaba sendo basicamente um retângulo ou algo muito próximo disso. No caso aqui do gabião, ele tem uma certa inclinação de face, né, de 6 graus, então não é um retângulo, ele acaba sendo um trapézio bem fechadinho, né?
mas é muito mais próximo de um retângulo, tá? Por isso uma seção retangular. Bom, nesse caso, perceba que as margens elas não são taludadas mais, elas são margens quase que verticalizadas, tá? Qual que é o benefício dessa seção? Bom, um dos benefícios é a questão de espaço. Então, aqui, quando você não tem tanto espaço disponível, você consegue locar essa seção, mesmo não trabalhando com a margem taludada. Por quê? Porque a face do gabião já vai ser a proteção da sua margem, já vai fazer parte do perímetro hidráulico, tá? Outro ponto positivo dessa seção, que muitas vezes pode ser até um ponto definitivo para você, é a estabilidade geotécnica da sua margem, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos contenções laterais, não é simplesmente um revestimento de calha. Aqui nós temos revestimento de calha no fundo, né, com revestimento mesmo, mas nas laterais nós temos uma contenção, que está em gabião, mas poderia ser pedra argamassada, poderia ser concreto ou outras soluções. Mas o fato é que essa estrutura lateral serve não só como revestimento da calha, como parte do perímetro hidráulico, mas também como contenção da sua margem. Então, se a sua margem tem uma certa instabilidade, essa contenção tende a gerar essa estabilidade que você precisa, contendo a sua margem contra o empuxo de solo, sobrecarga, ação de água e tudo mais, tá? Então, pessoal, muitas vezes, né, nós não conseguimos trabalhar com uma seção trapezoidal, seja por questão de espaço, seja por questão de estabilidade. Então, nós temos aqui uma segunda seção, que é a retangular, que ela também é bastante utilizada, tá? Ah, professor, mas só tem essas duas seções, então, né? Não, existem outras seções, como, por exemplo, uma seção aqui mista, né? Uma seção composta, onde eu tenho a parte inferior da seção com uma calha retangular e a parte superior da seção com uma calha trapezoidal. Então, se você não consegue enxergar ainda muito bem essa questão, eu vou fazer tirar um print aqui, que seria o seguinte, ó. Vou pegar aqui uma caneta azul. Então, aqui seria uma seção retangular na calha inferior, tá? Então, teria basicamente um retângulo aqui embaixo, ok? Então, seria uma calha aqui retangular para os TRs menores, né? Para o nível d'água mais constante. E aqui em cima eu teria uma seção trapezoidal, tá? Então, perceba que eu tenho um trapézio aqui em cima, tá? Para TRs maiores e tudo mais. Essa seção, inclusive, pessoal, seções compostas, duplo retângulo, duplo trapézio, elas são excelentes seções do ponto de vista de propagação de onda de cheia. Por quê? Porque quando a gente avalia a celeridade da onda, né, a velocidade com a qual a onda se desloca para jusante, né, a gente percebe que nessa seção aqui, quando o nível d'água ainda está variando dentro do retângulo, né, nós temos uma certa celeridade, né, numa análise ali de propagação. Só que quando esse nível d'água ultrapassa aqui a seção retangular e começa a acessar a seção trapezoidal, para cada centímetro de lâmina d'água que aumenta, a sua área aumenta bem mais, né? Porque agora é uma seção trapezoidal. Então, se eu aumento 1 centímetro aqui na minha área trapezoidal, a minha área em planta ela aumenta bem mais, né? Esse aumento é bem maior. E isso faz com que a nossa celeridade tenha uma redução ao longo dessa propagação, tá? Então, quando a gente fala de drenagem, a gente não quer acelerar essa propagação, a gente não quer acelerar esse escoamento. Até porque a gente sabe que se a gente acelerar, nós teremos uma redução do tempo de concentração e, em decorrência, um aumento de vazão de pico, certo? Então, essa propagação, essa celeridade que acaba sendo menor, né, quando nós temos o acesso da água a essa seção trapezoidal da parte superior, ela é benéfica do ponto de vista hidráulico, ok? Então, é uma seção também interessante de ser avaliada. Agora, o mais convencional realmente acaba sendo essas duas seções, né? Mas hidraulicamente falando, essa seção tem alguns benefícios bem interessantes,